Então, estamos começando. Boa noite, Joyce. Estamos aqui. Muito boa noite aí. Estamos com a Ana, com a Clarissa, com o Demian, com a Gisela, com o Guilherme, com a Joyce e com o Lucas. Nessa sexta-feira, boa noite. Boa noite, Patrício. Estamos começando aqui nessa sexta-feira, pós-carnaval, para falar, vamos fazer aqui, né, nesse primeiro momento, uma resolução de alguns exercícios que não foram feitos na lista e para depois de começar a falar sobre termodinâmica. Desculpe, sobre equilíbrio químico. Deixa eu só verificar aqui qual que é o arquivo que nós vamos começar. Esse aqui. Vamos colocar aqui para os senhores. E aí, vocês descansaram no carnaval? O que vocês fizeram de bom no carnaval? Ficar uns dias em casa, né? Descansar é bom, né? A Ana deve ter aproveitado bastante, né, Ana? Segundo o Guilherme, né? Segundo o Guilherme. O Guilherme Morse é um 71, bicho. Rapaz, o cara. É. Vamos lá, moça. Não é, gente. Porque não tá entendendo é que a Ana ganhou. Diz que ela ganhou só um pouquinho de bombom do namorado. Nem pra ele ela deu. Pro namorado. Não deu bombom. Ela comeu sozinha. Só ela não revelou quantos. Nem Guilherme sabe, mas diz que é um monte. Brincadeiras à parte, vamos lá, moçada. Nós vamos ver aqui um pouquinho de exercício. Estou compartilhando já a tela com vocês. Vamos lá. Você sabe que bombom é gostoso, né? Mas se você comer, não sei vocês, mas se eu comer um monte de bombom, começa a me dar um monte de espinha. Coisa de pessoa com muito jovem, sabe? Começa a pele meio já com certas quilometragens. Por conta própria mesmo? Rapaz, cálculo 1, se você tiver cálculo 2, cálculo 3, então se prepara. Pipoca que dá? Não sabia que pipoca dava não, gente. Primeira vez que dava espinha, não sabia não. Não, professor, eu falei, tipo, de pipocar espinha. Ah! Misericórdia. Gente do céu. Puta. Ah, que isso, Demian? Para com isso, rapaz. Deus me livre. Bom, então não vou te conhecer mais. Então você para de comer, hein? Então, beleza. Olha lá. Você tá falando sério mesmo? Ô, Demian, benzos a Deus, hein? Tá comendo bem. Vamos lá, gente. Vamos parar de falar disso, que o dia das férias lá foi na casa da minha mãe, eu engordei só em um mês, eu engordei 2 quilos. Melhor a gente ficar... O negócio de ficar parado não adianta mesmo, não. Vamos lá. Acho que vocês estão conseguindo ver. A gente fez alguns exercícios já, né, de cinética. Inclusive da lista também. Aqui está a lista de exercícios que também fizemos já, né, alguns aqui da lista, já resolvemos. Esse aqui também, 1347, nós já resolvemos. O 1350 também já. O 1356 também já. O 1359 também já. Então a gente vai fazer esse 1364. Então nós vamos fazer o 13. Não, não é esse. É aqui o 1364, que diz o seguinte: para essa reação que está embaixo,
por essa reação que está embaixo. A lei de velocidade é a seguinte. Velocidade, aqui ele está escrevendo como taxa, né? Mas velocidade é igual a constante de velocidade pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos só se forem, ou só se essa reação for uma reação elementar. Pelo jeito, não é uma reação elementar, porque veja que ele não fala e veja que o ASO3- está elevado a 2 quando o coeficiente estequiométrico é 3. Então, essa reação não é elementar. Como eu disse para vocês, esses coeficientes estequiométricos não... Como esses quocientes, né, que estão elevando as concentrações. Eu já tinha falado para vocês que não necessariamente eles vão ser iguais a esses números que são os coeficientes estequiométricos dos reagentes. Só vão ser iguais quando a reação for elementar. Aí ele fala o seguinte: qual é a ordem da reação com relação a cada reagente? Veja, para a gente definir a ordem de reação para cada reagente, nós precisamos ver a velocidade que foi definida. Está mostrando lá que a lei de velocidade é uma constante de velocidade pela concentração do HCrO4- aqui, K2, HSO3- e isso aí elevado a 2 mais. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. Aqui tem que ficar aqui. Menos. Então, essa é a lei de velocidade. Deixa eu só... Não sei se vocês estão vendo direito. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Essa é a lei de velocidade. As ordens da reação em relação a cada um dos reagentes são esses números que estão elevando cada uma das concentrações. Então, a primeira resposta que nós vamos dar aqui, a ordem de reação em relação ao reagente HCrO4- é 1, porque o que está elevando a concentração do HCrO4- é o número 1, a gente não consegue ver aqui, mas é o número 1. Depois, a ordem da reação em relação ao reagente HSO3- é 2, porque é o número 2 que está como expoente, elevando o expoente da concentração, a potência da concentração do HSO3-. E a ordem da reação em relação ao reagente H+, é 1 também, porque como está escrito aqui na definição da velocidade da reação, assim como aqui, né, que eu já transcrevi, também é igual a 1. Na letra B, para que a gente possa determinar a ordem total da reação, eu preciso fazer a somatória desses três, ou dessas três
ordens de reação em relação a cada um dos reagentes. Então, eu vou somar o número 1, mais o número 2, mais o número 1. Isso aqui vai ser o total de 4. Então, a ordem total da reação é 4, significa que nós temos uma lei de velocidade que está dependendo de dois reagentes elevados a um exponencial de 1 e um reagente que tem um exponencial de 2, e fatalmente, pelo fato desta concentração estar elevada ao número 2, essa concentração aqui acaba influenciando mais sobre a velocidade, a lei de velocidade, do que as outras duas concentrações que estão elevado a 1. Tudo bem aí, gente? Tudo bem, gente? Calma, galera. Calma que vai dar tudo certo. Fazer exercício, Guilherme. Vamos fazer. Vamos prosseguir. Vamos fazer mais exercício. No próximo exercício, deixa eu ver. Ninguém tem dúvida não, né? No próximo exercício ele diz o seguinte, ó. Os seguintes dados foram reunidos para a reação M mais N da origem a P mais Q. Aí ele fala o seguinte: qual é a lei de velocidade? Novamente, ele usa a palavra taxa para identificar a velocidade. Qual a lei de velocidade para a reação? Qual é o valor da constante de velocidade com as unidades corretas? Isso aqui, ele está querendo que nós façamos algumas continhas para poder determinar o coeficiente, para que a gente possa determinar a ordem da reação em relação aos reagentes. Aí a gente determinando a ordem da reação em relação aos reagentes, possamos determinar a lei de velocidade. E determinando a lei de velocidade, a gente possa, então, responder o que ele está precisando. Então, vamos observar o seguinte. Vamos observar aqui o seguinte. Percebam que se você olhar, veja, né, que a reação é esta aqui. E os reagentes é a letra M de Maria e N de Nair. Perceba que ele tem uma situação, olha, aqui que nesta linha do meio e nesta última linha, ou seja, na penúltima e na última linha, as concentrações de M mantêm-se constantes. E percebam que nesta primeira linha e nesta segunda linha se permanece constantes a concentração de N. Por que isso é importante? Porque isso permite a gente fazer contas, fazer algumas considerações para poder determinar a ordem de reação em relação ao reagente. Como que a gente faz isso? Primeiro, a lei de velocidade ela é definida em função de uma constante de velocidade pela concentração dos reagentes. Eu vou colocar aqui embaixo para facilitar a nossa vida. A reação aqui, então, M mais N, P mais Q. Essa aqui que é a reação química que nós estamos trabalhando. Muito bem. Então, a lei de velocidade ela é definida pela concentração dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos que a gente não sabe quem são ou quais são, porque não está escrito. Primeiro que não está se falando que é uma reação elementar. Se fosse uma reação elementar, a gente já poderia colocar as concentrações elevadas ao número 1. Não é o caso aqui. Então, veja. Aqui seria a concentração de M elevado a... Eu posso colocar como um X, que eu preciso saber quem que é essa ordem de reação em relação ao M. E eu preciso também levar em consideração a concentração de N. E eu vou colocar aqui como
ordem de reação em relação à letra N ou ao reagente N, a letra Y. Muito bem. Vamos considerar, nesse primeiro momento, a situação em que nós vamos trabalhar com a velocidade, perdoe-me, a concentração do reagente M como constante. Então, eu vou colocar aqui a seguinte situação. Considere que a concentração de M é constante e igual a 0,020 mol por litro. Muito bem, então ela é constante. Se essa concentração de M é constante, nós olhando aqui essa lei de velocidade, eu posso considerar, então eu vou colocar assim, considerando que M é constante, então posso considerar que K vezes a concentração de M elevado a X, também é uma constante. E que pode ser uma constante que nós podemos chamar aqui de um K'. Um K' qualquer. Se isso é verdade, se isso aqui que a gente está falando é verdade, eu posso substituir, veja bem, Km elevado a x, se é uma constante, e essa constante é K', eu posso substituir aqui e informar que V é igual à concentração de N em função de Y. Muito bem. Agora eu posso olhar... Oi? Eu vou ter que sair aqui, mas depois eu assisto a sua aula gravada, beleza? Beleza, Guilherme. Beleza. Valeu. Boa aula para todos. Tchau. Obrigado aí, moção. Aí, veja bem o que acontece. Eu dei um jeito aqui de simplificar a minha equação. Veja que eu tenho valores da velocidade, esse valor aqui é a velocidade da reação, velocidade inicial da reação. Eu tenho o valor da concentração. Para essa situação em que M é constante, varia a concentração de N. Então, veja, eu vou olhar primeiro para a linha aqui do meio. Veja que eu vou trabalhar sempre com a linha do meio e a última linha, por quê? Porque são as linhas em que a concentração de M é constante. M é constante, mas N de Nair, né? O N não. Então, veja bem. Vamos fazer uma consideração aqui. Como a concentração de N não é constante quando a concentração de M for igual a 0,020 mol por litro, então, 2 pontos. A gente pode escrever o seguinte. Vamos olhar para a linha do meio. A velocidade 5 vezes 10 a menos 3 mol litro a menos 1, segundo a menos 1, que é a unidade. Então não preciso disso aqui. Boa noite, Gisele. Então, a velocidade 5.10 a menos 3 é igual. Aí, K', eu não sei quem é esse K', é uma constante, vezes a concentração de N elevado a Y. Quem que é M
nessa linha do meio? A concentração de N, aliás, a concentração de N é 0,010. E isso aqui é elevado a Y. E aqui é a unidade mol por litro. Também podemos olhar agora a linha de baixo. Veja que a velocidade da linha de baixo é 4,5 vezes 10 a menos 2. A unidade é a mesma, a constante é a mesma, a concentração de N não, é 0,030. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, isso aqui chama-se... Isso aqui, olha, né? Isso aqui chama-se sistema. Sistema. Eu tenho uma equação que eu posso chamar de equação 1 e eu tenho uma equação que pode se chamar de equação 2. Pois bem, continuemos. Eu vou trabalhar com a equação 1. Se eu partir da equação 1, eu vou querer isolar esse K' para poder substituir o valor que eu obter para o K' aqui, ó, nessa parte de baixo da equação 2. Então eu vou pegar o seguinte, vou pegar essa equação, vou colocar aqui, e eu vou fazer o seguinte, a equação é esta, né? Eu vou trabalhar a equação 1, e eu vou jogar esse 0,010 mol elevado a y dividindo os 5,010 a menos 3. Então, e aí eu vou fazer o seguinte. Isso aqui. Não posso tirar isso. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Veja que eu posso considerar, né, essa expressão como se fosse uma nova equação, oriunda do trabalho que eu fiz, que é a equação 1. Então, vou chamar isso aqui de equação 3. E eu vou pegar a equação 3 e vou colocar agora sobre ou ela na minha equação 2. Vou colocar como na equação 2? A equação 2 é essa aqui. Eu vou colocar neste K' este resultado aqui. Então, veja, a equação 2 é essa aqui. Então, vou começar aqui. Então, a partir da equação 2, que é essa aqui, eu vou fazer a substituição que é necessária. Só chegar um pouquinho para cá. Não sei se vai dar, se vai ter espaço, deixa eu ver. Não vai. Deixa eu baixar aqui um pouquinho.
Salva isso. Hein, professor? Oi. Enquanto você vai montando aí, deixa eu te perguntar. Já tem alguma previsão de volta às aulas presenciais? Ainda não. Não, tá se conversando para ter um retorno, pelo que eu tô percebendo, um retorno híbrido. Mas não vai ser agora não. Não vai mesmo. Porque o índice de contaminação tá muito grande ainda. Gente, o que tá acontecendo? Mas esse ensino híbrido seria opcional? Como assim, opcional? Tipo, querendo ensinar igual a escola do meu irmão, ele é ensino híbrido. Mas se o pai não quer, pode só presencial, voltar ao normal, entendeu? Não, mas não Ou foi só discutido ficar isso. no. Ou só ficar no. Não dá pra gente falar, porque não foi discutido nada. Qualquer coisa que eu falar pra você é mentira. Falar pra, não, vai ser assim, vai ser assado. Não foi discutido. Realmente não foi. Eu Ah, devo estar sim. mentindo pra vocês, mas não, realmente não foi mesmo. Veja só, eu substituí aqui, ó, o que tá da equação 3 aqui. Desculpa, é a Ana que perguntou, né? Sim. Tá. Então, Ana, realmente não, não consigo te responder. Desculpa que essa resposta eu não consigo te dar. Então, eu substituí aqui no K, nesse K', esse resultado aqui. Aí eu vou trabalhar, veja bem o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse resultado 5.10 a menos 3, passar dividindo aqui o 4.5 e vou ajeitar essa expressão 0,030 dividida por 0,010. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tirar isso. E agora eu vou pegar isso. Isto. Bem, isso daqui a gente está trabalhando uma conta, é uma propriedade, né, de exponenciação, ou seja, a gente está falando de potenciação, aliás, de potenciação. Eu vou trabalhar, eu coloquei igual porque eu vou fazer uma outra representação disso aqui, ó. Vou colocar aqui. Só que agora eu vou tirar isso. Tirar isso. Colocar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui entre colchetes. E aí, isso aqui vai ficar elevado a y. Tudo bem, gente? Aí eu vou resolver essa conta 4.5 exponencial menos 2 dividido por 5 exponencial menos 3. Isso aqui dá 9. E esta conta, 0,3 dividido por 0,1, vai dar 3. Só que é 3 elevado a y.
Aí, quando você olha para resolver isso, vamos falar a verdade, fica um trem meio. Você não consegue resolver isso. A gente tem que só pensar um pouquinho. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Vamos fazer um processo de potenciação, ou seja, nós vamos tentar escrever o número 9 a partir de múltiplos de 3. A gente sabe que 9 vezes 3 vezes 3 são 9, né? Então, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, e eu posso colocar aqui assim também, vai ser igual a 3 elevado a y. E isso aqui permite eu chegar à conclusão de que y é igual a 2. Então, veja, eu acabei de encontrar uma ordem de reação. A ordem de reação em relação a quem? Em relação à concentração N. Em relação à concentração N. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem? Beleza. Vamos subir. Deixa eu ver se eu consigo. Subir só mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui. Aí eu vou colocar aqui. Espera aí que eu já estou só ajeitando aqui, tá? Isso. Aqui. Continuemos. O que nós vamos fazer agora? Vou fazer os mesmos cálculos, só que para essa situação aqui. Para a situação quando n é constante. Então, eu vou trabalhar com a primeira linha e com a segunda linha. Então, vamos trabalhar com a primeira linha e com a segunda linha. Muito bem. Para a situação em que a concentração de N é igual a 0, se eu não me engano, 0,010 mol por litro. Nessa situação, nós sabemos, como nós mostramos aqui, deixa eu pegar todo esse negócio aqui de novo. Nessa situação, a gente sabe que a lei de velocidade é esta. Nós vamos considerar que a concentração de N é constante e agora é igual a 0,10. Então você pode considerar que a concentração. Você pode considerar que a concentração de N é constante. Se a concentração de N é constante, então K vezes a concentração de N elevado a Y é uma constante. Pode ser uma constante aqui, né? Não é uma constante KY igual a de cima. Não necessariamente é igual, então eu vou colocar duas linhas.
E aí eu posso, então, reescrever esta equação desta maneira aqui. Vou colocar aqui duas linhas, cada duas linhas é igual a concentração de M elevado a X. Porque M não é constante quando N é igual a 0,10 mol por litro. Então, nós vamos continuar fazendo. Eu vou ter que montar o sistema. Só que agora eu vou ter que olhar para outras linhas. Vou montar o sistema. O sistema... Não, vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter que olhar agora para essa primeira linha e a segunda linha, porque são linhas em que N está constante. Só que o que eu preciso olhar nas primeira e segunda linhas? O valor das velocidades e das concentrações de N. Então, a primeira velocidade é 2,5 vezes 10 menos 3, elevado a 0,010. Então, só um momento. 5 vezes 10 menos 3. Então, aqui vai ser 2,5. E aqui é x. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. E aqui tem que ser 2 pontos. Deixa eu voltar aqui de novo, só um minutinho. Velocidade 2,5 vezes 10 a menos 3. Concentração de M, 0,010. É isso. E agora, para fazer a segunda equação, nós vamos ter que observar a segunda linha. Concentração 5 vezes 10 a menos 3. Com a velocidade 5 vezes 10 a menos 3 e a concentração 0,020. Então a velocidade aqui 5,5 vezes 10 a menos 3. Cada duas linhas. E aqui 0,20. E aqui x. Muito bem. Isso aqui é, e nós podemos entender isso aqui como sendo um sistema. Se ele é um sistema, nós podemos entender então que isso aqui é uma equação. Deixa eu colocar aqui. Então, isso aqui é a equação 1 e a equação 2. E eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ó. Mesma coisa. Acho que não vou ter espaço, vou ter que fazer. Tem que avançar aqui, ó. Ué. Deixa eu copiar isso tudo aqui. Então, vamos pensar o seguinte. A partir da equação 1, a equação 1 começa com 2,5 vezes 10 menos 3, cada duas linhas, pela concentração 0,2 mol, só que aqui é x. E não é y. Então, eu posso passar o 0,10 dividindo 2,5. E isso aqui eu chamar de uma equação 3. Uma equação 3. Aí eu vou pegar essa equação 3 e vou colocar nessa equação 2. A partir da equação 2, a equação 2 ela é 5 vezes 10 a menos 3, mol K duas linhas. Aqui também é K duas linhas. E aqui é 0,020 e aqui x. Então, eu vou substituir nesse K duas linhas isso aqui. Então, isso aqui vai ser 5
Isso aqui é 3. Aqui já deixa eu passar para vocês entenderem o que está acontecendo. Aqui é uma fração. Aqui é 2,5. E aqui é x. E aqui também x. Só que aqui é 0,20. Aqui é 0,10, está certo. 2,5. 5 vezes 10 menos 3. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse 2,5, passar dividindo aqui. Dividindo o 5, né? Então, aqui é 5, 0, 3. Eu vou colocar ele aqui. Deixa eu só passar aqui. Vou passar aqui dividindo. 5 vezes 10 menos 3, dividido por 5. E isso aqui vai ser igual a 0,20 dividido por 0,10. Eu já vou... Já vou colocar aqui o 0,20. Já vou colocar aqui o 0,10. Já vou dividir aqui. Deixa eu separar aqui esse negócio. E aí eu já vou fazer, eu vou reescrever isso aqui já. Deixar tudo, essa divisão, tudo dividido, a fração, né? Dividido, ou melhor, a fração elevada a x. Toda a fração vai ser igual tudo isso aqui elevado a x. Ora, quando isso acontece, nós vamos ter que fazer essa divisão. Ora, se você observar, essa divisão ela vai ser igual a 2. Então, deixa eu colocar aqui. Essa divisão, a primeira divisão, né? 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,5, 10 a menos 3. Isso aí é 2. Igual 0,02 dividido por 0,10 também é 2. E veja, e lembrando que esse x, aliás, esse 2 está elevado a x. Então, perceba o seguinte. Para resolver essa equação aqui, esse 2 está elevado a 1. Então, o x é igual a 1. Então, nós chegamos e nós determinamos que x é igual a 1, y é igual a 2. Achamos a ordem de reação de cada um dos reagentes. Ou seja, a lei de velocidade, esta lei de velocidade aqui, ó, de cima, essa lei de velocidade aqui, ó, pelos cálculos que nós fizemos, x é igual a 1. Eu nem precisava colocar o que estou colocando, mas tudo bem. E y é igual a 2. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Exatamente, y é igual a 2. Então, a lei de velocidade é esta aqui, ó. Aí ele fala o seguinte: qual é a lei de velocidade da reação? Então, ó, letra A, resposta. Letra A, essa aqui é a lei de velocidade. Qual é o valor da constante de velocidade? Veja, esta aqui é a lei de velocidade. Vamos pegar a primeira linha.
A primeira linha tem como velocidade 2,5 vezes 10 a menos 3. Eu vou colocar 2,5 10 a menos 3 mol por litro, ou mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. E isso vai ser igual. E isso vai ser igual a K, que ele está querendo determinar o valor da constante de velocidade. Então é o valor de K que ele está querendo. Vezes a concentração de M elevado a 1. Veja, M é 0,010. Vezes a concentração de N aqui na linha 1 é 0,010 elevado a 2. E nós vamos fazer essa conta. Veja, esta conta aqui, ó. Esta conta, estou falando essa aqui, 0,010 vezes 0,010 elevado ao quadrado. 0,010 elevado ao quadrado, ou seja, esta conta aqui é 1 elevado a 10. É 1 vezes 10 a menos 4. 1 vezes 10 a menos 4. Vezes esse 0,010 vai ser 1 vezes 10 a menos 6. Então, o que eu quero colocar, eu vou colocar aqui na parte de cima, para sobrar um espaço. Se nós fizermos essa conta aqui, ó, o resultado vai ser 1 vezes 10, vou até colocar aqui ponto, 10 a menos 6. Lembrando que estas concentrações têm unidade. Aqui a concentração é mol por litro. Mol por litro. E aqui também é mol por litro. Então, aqui, se nós formos ver em termos de unidade, vai ser mol ao quadrado. Só um minutinho, para quem não está entendendo, que já vão entender já. Mol ao quadrado dividido por litro ao cubo. Por que isso? Mol ao quadrado. Ó, tem o mol aqui. Aliás, é mol ao cubo também. Por que é mol ao cubo? Porque eu tenho este mol que está elevando ao quadrado, então seria mol ao quadrado. Vezes mais esse mol aqui, por isso que fica mol ao cubo. 3 vezes eu tenho esse mol e mais 2 mols aqui. Por que 2 mols? Porque eu tenho esse mol que você está vendo e eu elevando ele ao quadrado vai ficar 2. 2 vezes mais 1 vai ficar 3 aqui. E o litro é a mesma coisa, por isso que fica L3. Pois bem. Aí eu vou fazer essa conta. Desculpa que eu estou subindo aqui, gente, porque faltou espaço. Vou fazer essa conta aqui. Deixa eu puxar essa equação para cá. Vou fazer essa conta aqui, olha. 2... que eu quero calcular o K e eu vou pegar esse número e vou dividir aqui, ó. E deixa eu só acertar uma coisinha. Perceba o seguinte, eu vou ter que pegar o 2,5 exponencial a menos 3 e dividir por 1 exponencial a menos 6. Isso daí vai dar 2000, K vai ser igual. K vai ser igual a 2.500. Essa é a divisão, é o valor da divisão do 2,5 vezes 10 a menos 3 por 1 vezes 10 a menos 6.
E agora eu preciso fazer algumas simplificações. Deixa eu só modificar aqui. Veja, eu vou cortar esse mol. Eu vou cortar esse mol aqui com um dos 3 mols que está aqui. Então, eu vou cortar aqui, ó, esse 3 e eu vou escrever aqui 2, porque eu cortei um dos mols. Já sobraram 2 ainda. Deixa eu colocar aqui. Ó, então esse 2 que está em cima do mol aqui é porque eu cortei um dos mols com esse mol de cima. Tudo bem? Esse o mol a menos 1 dá para você cortar também aqui, ó, com 1 decilitro. Ou seja, 1 decilitro dá para cortar com 1 decilitro aqui também. Então, vou cortar aqui. Esse litro com 1 desses 3 litros aqui. Vai acabar me sobrando também. Vai acabar me sobrando 2 litros aqui também. Vou colocar aqui do lado. Então, como unidade, a gente vai ter o seguinte. Como unidade, nós teríamos o seguinte. Menos 1. Aqui. Mol. Ao quadrado. Segundo. Litro ao quadrado. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Quadrado ao quadrado. Seria esse o resultado. Só deixa eu ver se tem alguma coisa que falhou aqui. 2 mol, 1 mol litro segundo. 0,010 mol por litro. 0,10 mol por quadrado. Aí passa para baixo. Mol por litro. Mol por litro. Mol por litro. Litro por mol. Calma aí. Faltou fazer um trem aqui. Tem que colocar isso. É isso mesmo. Tudo bem, gente? Essa é a unidade. Então, o resultado é 2.500, segundo a menos 1, mol ao quadrado, dividido por litro ao quadrado. E essas são as duas respostas. Então, essa aqui é a letra A e o B, que eu vou ter que fazer uma setinha para vocês entenderem depois, na hora quando forem observar. A letra B, você vai ter que fazer essa conta. Daqui você vai vir para cá. E daqui você vai vir para cá. Deixa eu só salvar aqui. Cadê vocês? Tudo bem aí, gente? Essa é a resolução. Você veja, demora um pouquinho porque eu tenho que ajeitar as coisas aqui, mas o raciocínio não é tão complicado. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Beleza. É que às vezes eu escuto alguns grilos. Então tá bom.
Vamos fazer mais um exercício aqui. Exercício 1372. Os dados para a decomposição do SO2Cl2, de acordo com a equação SO2Cl2, dando origem ao SO2 gasoso e o cloro gasoso, foram fornecidos no problema 1356. Mostre graficamente que esses dados se adequam a uma lei de velocidade para a primeira ordem. Determine graficamente a constante de taxa ou a constante de velocidade para a reação. Olha só. Novamente, quando você fala que uma equação, que uma reação é uma reação de primeira ordem, significa que, olhando para essa equação aqui, a lei de velocidade depende de uma constante de velocidade pela concentração do reagente aqui. Veja que eu só tenho um reagente elevado a 1. Então a lei de velocidade é essa aqui. Absolutamente essa aqui. Muito bem. Nós vimos, não vou fazer aqui porque vocês não têm necessidade de saberem o que eu vou novamente relembrar aqui com vocês. Eu mostrei para vocês. Cadê? Aqui. Eu mostrei para vocês a equação de uma reação de primeira ordem. Tinha mostrado para vocês que quando nós estamos trabalhando, né? Veja, isso aqui é uma equação de primeira ordem, como é uma reação, desculpe, de primeira ordem, como é a do exercício, que é essa aqui. Um reagente, único, tá aqui, ó, um reagente único gerando produtos. Tá aqui, um reagente único gerando produtos. Aonde a lei de velocidade dela é uma constante de velocidade pela concentração do reagente. O reagente é X, nesse caso. Aqui no nosso caso dessa reação química, o reagente é o SO2Cl2, está aqui. E a equação que descreve esta situação, é essa aqui. Ln, nesse caso, Ln de X, em qualquer tempo, é igual a Ln da concentração inicial menos K vezes T. Ou seja, se eu pegar essa equação e eu colocar para essa situação, para uma reação de primeira ordem, ou seja, para uma reação de primeira ordem, vale esta equação aqui. Ln da concentração do SO2Cl2 em qualquer tempo é igual a Ln da concentração do SO2Cl2 inicial, na concentração inicial. Então, deixa eu só ir colocando aqui para ficar melhor para a gente entender. Isso aqui é a qualquer tempo. Isso aqui é a concentração, então é Ln da concentração num tempo t. E aqui é Ln da concentração do S2, que é do reagente, mas numa condição inicial. Mais, aliás, menos a constante de velocidade em função do tempo. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Ó. É essa equação que eu estou transferindo para essa reação aqui. Ó. Muito bem. Então, eu estou falando dessa reação. Deixa eu ver se eu aproveito aqui.
dessa reação em que o SO2Cl2 gasoso, ele vai ser convertido a SO2 gasoso mais Cl2 gasoso. Vamos aqui. Ops. Gasoso. Também gasoso. É isso aqui. A gente está trabalhando com essa reação. Então, eu vou usar essa equação, para fazer um gráfico em que nós vamos fazer um gráfico de ln de SO2Cl2 em função do tempo, ou em qualquer tempo, pelo tempo t. O coeficiente angular dessa equação, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a constante de velocidade, que é essa aqui. Então, essa aqui é o coeficiente angular. Coeficiente angular da reta que a gente vai obter. E, se for necessário, ele não está pedindo, mas se fosse necessário, esse item aqui seria o coeficiente linear. Como que a gente acha isso? Como que a gente faz isso? Veja, nós fizemos na aula passada, nós resolvemos o exercício 13.56. Os dados estão aqui. Nós vamos aproveitar os dados. Então, nós vamos fazer aqui a resolução do exercício, como que é o exercício? 13.72. Ops. Nós vamos, então, eu preciso fazer um cálculo, de ln da concentração de SO2Cl2. Eu preciso fazer isso. Preciso fazer essa conta, porque é justamente esta conta que vai permitir eu fazer um gráfico de ln de SO2Cl2 em função do tempo. Deixa eu só fazer aqui. Terceiros. Escrito. Subscrito. Então, o que eu vou fazer aqui? ln desse número. E aí eu vou calcular todos os ln's de todos os valores que eu tenho. E aí eu vou fazer um gráfico disso com isso. Vamos ver como que vai sair. Oh my God. Bem, isso aqui é um gráfico de ln da concentração de SO2Cl2 versus o tempo. É esse que é um gráfico que nós estamos definindo. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Talvez. Deixa eu ver aqui. Subscrito. Vai funcionar agora, né? Subscrito. É isso que nós estamos fazendo aqui.
Deixa eu aqui. Não tá deixando eu baixar não, mas enfim. Também não interessa que ele está aqui. O que interessa é que está aqui os valores. E o que eu estou precisando fazer agora é calcular, passar o fit linear nesses pontos, para que a gente possa determinar, ele vai me dar isso, né? Ele vai me dar o coeficiente angular. Então, é linha de tendência, linear, vou escolher. Ele já definiu, vou colocar mais opções. E aí eu vou tentar falar para ele exibir a equação no gráfico. Veja, ele já exibiu aqui, ó, a equação no gráfico. Essa aqui é a equação. Está dando aqui, ó, o valor da equação. Eu vou só aumentar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Aqui também. E aqui também. Perceba o seguinte. A equação é essa. A equação que nós estamos montando é essa. Que é essa equação. O y é esse número aqui. Veja, o ln de SO2Cl2 é este número aqui, ó. O x é este tempo. E o k é este número aqui, ó. Este número aqui. Então, assim, deixa eu ver aqui que eu vou colocar como sendo número. Eu vou colocar umas 5 casas decimais, vamos ver o que vai acontecer. Ah, já tá com... Meu Deus. Ele não tá aceitando. Mas também não interessa. O que interessa é que ele está mostrando pra gente. E a constante de velocidade aqui seria igual a esse 0,0013. 0,0013, deixa eu pegar já a unidade aqui. 0,0013. Cadê a lei de velocidade, a unidade? Deixa eu fazer aqui um exercício. A unidade segundo a menos 1. Segundo a menos 1. Parcela sobre escrita. Então, novamente, o que a gente, para resolver esse exercício? Nós pegamos os resultados que eles passaram. O que eles passaram para a gente? Isso aí vem do outro exercício. Ele passa o tempo que foi medido, a variação, a mudança, na verdade não é nem mudança, é a concentração do reagente. Perceba que à medida em que aumenta o tempo, vai diminuindo o reagente, porque ele está sendo consumido. Ele falou para a gente para mostrar que essa reação é uma reação de primeira ordem. O que nós precisamos fazer? Numa reação de primeira ordem, a equação é esta aqui. ln de SO2Cl2 no tempo, que é igual a ln de SO2Cl2 inicial, menos K, que é constante vezes o tempo. Ele está pedindo para calcular o coeficiente, para a constante de velocidade, que a gente vai encontrar achando o coeficiente angular. Então você tem que fazer um gráfico de ln da concentração do reagente em função do tempo. Eu preciso calcular o ln. Como se calcula o ln? Só você escrever igual ln, marca aqui a primeira concentração, dá OK, e você arrasta aqui, ó, e ele vai calcular em todos. Você marca aqui o tempo
junto com esses números, e aí você pede para fazer um gráfico de dispersão como esse. Você vê que dá uma reta. É uma reta. Se não fosse uma reta, eu não podia falar que é uma reação de primeira ordem. Como deu uma reta usando essa ideia de uma reação de primeira ordem, eu posso sim falar que é a reação de primeira ordem. E aí, eu peço aqui para fazer um fit linear nesses pontos. Ele me dá a equação da reta e o número que está ao lado do x que é o coeficiente angular da reta. E o coeficiente angular é igual à constante da velocidade. Por isso que eu coloquei que k é igual a 0,0013 segundos a menos 1, que é o valor da constante de velocidade. Tudo bem, gente? Tudo bem? Muito bem. Deixa eu salvar aqui. Depois, então aqui a constante de velocidade é igual a 0,0013 segundo a menos 1. O exercício foi resolvido na planilha de Excel. Caminhamos. Depois, um outro exercício diz o seguinte: a decomposição do iodeto de hidrogênio segue a equação 2HI, que é o ácido iodídrico, gerando H2 mais I2. A reação é de segunda ordem e tem uma constante de velocidade de 1,6 vezes 10 a menos 3 litro mol a menos 1, segundo a menos 1, a 700 graus Celsius. Se a concentração inicial do H1 num recipiente é de 3,4 10 a menos 2 mol por litro, quantos minutos levará para a concentração ser reduzida a 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro? Então, ele está falando para a gente trabalhar com essa equação. 2HI gasoso, que vai gerar hidrogênio mais iodo gasoso. Isso aqui, isso aqui. Ele fala aqui, outro dado importante, ele fala que a reação é de segunda ordem. Ele está falando que a reação é de segunda ordem. Então, isso já é uma informação importante, porque se a reação é de segunda ordem, significa o seguinte, que a lei de velocidade ela é igual a uma constante de velocidade pela concentração do reagente elevado ao quadrado. Ele está falando que é de segunda ordem, você pode escrever dessa maneira. Ela é de segunda ordem e tem uma constante de velocidade igual, então ele já está falando que a constante de velocidade K é 1,6 vezes 10 a menos 3 mol a menos 1. Ops. Não. Litro mol a menos 1 segundo a menos 1. Muito bem. A 700 graus Celsius. Se a concentração inicial, aí ele está falando que a concentração inicial do HI se a concentração inicial
do HI no recipiente é de 3,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro, aquele M maiúsculo é molar, que é a unidade, é mol por litro. Ele quer saber o tempo que levará para a concentração ser reduzida a 8. Veja, ele quer saber qual que é o tempo para que a concentração inicial caia, ou seja, a concentração do HI seja igual a 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Não é um exercício difícil. Na verdade, ele quer que você use a equação de segunda ordem. A equação de segunda ordem que nós vimos é essa aqui. Essa aqui é a equação de segunda ordem. Veja, exemplo de uma reação de segunda ordem. E como que você pode descrever uma reação de segunda ordem através desta equação? Então, é 1 dividido pela concentração do reagente X. Então, aqui seria equação de uma reação de segunda ordem. Como que seria essa equação? 1 dividido pela concentração do HI num tempo t qualquer. Tá aqui, ó. Isso seria igual a constante de velocidade vezes o tempo, mais 1 dividido pela concentração do reagente na concentração inicial. Então, mais 1 dividido pela concentração do HI, mas numa condição inicial. Ora, essa situação é a situação que nós vamos enfrentar, que nós vamos, na verdade, usar, que nós vamos usar as informações que nós temos, que ele colocou aí, você está entendendo? Nós temos todas as informações e vamos ser capazes de agora fazer os cálculos necessários. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Veja. Deixa eu só pegar isso aqui, colocar aqui embaixo. E vamos passar isso aqui também. Bem, qual que é a concentração aqui? Ele falou, é uma concentração do reagente inicial num tempo qualquer. Ele quer saber o tempo. A concentração a gente tem, é 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Muito bem. Copiei aqui, mas não vou conseguir fazer isso aqui não. Daí, deixa eu estender aqui. Então, essa aqui é a primeira parte da equação. Estou usando a concentração
num determinado tempo que ele quer que nós encontremos. Isso aqui vai ser igual KT. K é a constante de velocidade. Está aqui, é 1,6 vezes 10 a menos 3. Litro, mol a menos 1, segundo a menos 1. E vezes, cadê? Vezes o K. O K vezes o tempo. O tempo é o que ele quer que a gente calcule. É isso que ele está querendo. Mais 1 dividido por concentração inicial. Concentração inicial, 3,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Ups. Então, o que nós vamos fazer, gente? Eu vou fazer essa conta, essa aqui, e vou fazer esta conta aqui. Opa! Essa aqui. E o resultado desta conta, eu vou passar para esse outro lado subtraindo. Então, veja, 1 dividido por 8 exponencial a menos 4 é 1.250. Então, aqui, 1.250. Beleza? Agora eu vou verificar esse aqui, ó. 1 dividido por 3,4. Calma aí. 1 dividido por 3,4 exponencial a menos 2. E só fazer também uma coisinha aqui. Fazer passo a passo para vocês entenderem. 1, vezes 10 a menos 3. Copiar tudo isso aqui. Isso aqui continua. Mol. Continua um mol por litro aqui, porque a gente não acabou com esse mol por litro. Vamos tirar esse negócio. Vezes 10 a menos 3. Só um minutinho que eu estou arrumando as coisas aqui para vocês entenderem melhor. Mais 29,40. Vou aproximar aqui o número. E aqui mol por litro. Deixa eu ver se eu não errei a conta. 1 dividido por 8 exponencial menos 4. 1 dividido por 3, 4 exponencial menos 2. É isso daí. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isto e vou subtrair. E agora eu vou pegar isso. Deixa eu colocar isso aqui.
vou fazer a subtração. Eu vou fazer essa subtração. E essa subtração vai ser igual a esse 1,6 vezes... Deixa eu copiar isso aqui. Essa subtração vai ser igual a isto. Ops. E tem um T aqui que eu comi, né? Bem, o que eu vou fazer agora? Vou fazer ou resolver essa subtração aqui, ó. Essa subtração. 1.250 menos 29.412 dá 1.220,588 mol por litro igual a 1,5. Aqui a gente pode copiar. Igual a 1,610 a menos 3. O que nós vamos fazer agora? Vamos passar esse número dividindo esse aqui. Beleza? Bem. Vou colocar aqui. Esse número vai dividido aqui. Esse T é o resultado. Então, a conta é essa aqui, ó. E isso aqui é igual ao T. Ups. Então, eu vou ter que... Isso aqui, vamos ter que pegar esse resultado e vamos dividir por esse aqui, ó. Por esse aqui. O que vai acontecer é que este mol, este mol com esse mol nós vamos poder cortar. Esse litro com esse litro nós vamos poder cortar. E vai sobrar o segundo a menos 1, que depois vai ficar no numerador e é a unidade que nós estamos precisando, que é o tempo. E eu vou pegar então esse 1.220,588 e dividir por 1,6 exponencial a menos 3. Isso aqui em tempo vai ser igual a 762.867,5 segundos, ou se nós formos passar para minutos, 1 minuto tem 60 segundos, divide por 60 segundos, 12.714 minutos. 1 hora tem 60 minutos, divide por 60 de novo, 211, arredondando 212 horas. Esse aqui é o resultado. Para quem não entendeu como eu cheguei no minuto e nas horas, se eu pegar os 60, um minuto tem 60 segundos. Se eu dividir esse resultado por 60 segundos, eu vou achar em minutos. Se eu pegar esse resultado, 1 hora tem 60 minutos. Se eu pegar esse resultado e dividir por 60 minutos, eu vou achar o número em horas, tá? 212 horas. E esse aqui é o resultado desse exercício. Entendeu, senhores? Entenderam aí, gente? Tudo bem?
Então, se não tiver dúvida, a gente vai fazer um intervalinho agora. No final, se não me engano, tá faltando um ou dois exercícios. Depois a gente vai falar sobre equilíbrio químico, que é um assunto mais tranquilo aí, tá bom? Tô terminando essa primeira parte, daqui a pouco a gente volta. Boa janta pra vocês aí.